Olá, mamãe! Você vai iniciar a introdução alimentar e não sabe qual método usar? Você quer saber o que é BLW, o que é alimentação, introdução alimentar tradicional? Então esse vídeo é para você. Muitas mães têm essa dúvida, né? Na hora que chega o momento de oferecer a comida do bebê, elas se perguntam qual método que eu vou usar. Será que eu uso BLW? Será que é seguro? O que é esse BLW, afinal de contas? Então, esse vídeo vocês vão saber tudo, não vão ter mais dúvidas. Na verdade, vou começar falando sobre o BLW. O BLW, a sigla dele, né, traduzida por português, quer dizer alimentação guiada pelo bebê. O que seria isso, né? Seria o bebê, ele guiar a alimentação, não é somente o bebê levar as comidas na boca sozinho, não é somente isso. O BLW, ele se refere, né, quando o bebê ele mesmo leva a comidinha na boquinha dele, né? Ali as frutinhas nos cortes seguros, os legumes nos cortes seguros, mas tem um adulto do lado dele ajudando, auxiliando, né? Caso o alimento caia da mãozinha, caso ele fique irritado, né? Se o corte não tá muito legal, o adulto ele pode mudar o corte de preparo. Então, o bebê ele sabe a quantidade que ele vai comer, né? Então, ele não é alimentado somente com colherzinha. O BLW é mais isso. O bebê ele vai guiando a alimentação, né? Os adultos vão ali confiando no bebê e estando do lado dele para que qualquer coisa que aconteça, ele precise de ajuda. O BLW corre risco de engasgar? Não, somente se o corte não estiver adequado. Então, tem cortes específicos para ser usados no BLW. A gente não pode dar, por exemplo, um alimento duro em pedaços, como, por exemplo, cenoura. A gente não pode dar uma cenoura crua na mão do bebê, porque ela vai soltar pedaço na boca dele e vai causar, sim, um risco de engasgo. A gente não pode dar na mãozinha dele um pedaço de maçã. Corre risco de soltar um pedacinho e na boca dele realmente engasgar, assim como aconteceria com um brinquedo, por exemplo, né? Então a gente oferece alimentos aí no corte seguro. Por exemplo, uma laranja, ela pode ser partida em cruz, retirada as sementes, né, a casca. Então a laranja ela não vai soltar pedaços na boquinha do bebê, então é um bom alimento para a gente oferecer. Também um outro exemplo é a manga. A gente pode fazer quadriculadinhos na manga, deixar a manga com uma parte da casca para que ela não escorregue na mãozinha do bebê e a gente oferece a manga. A manga ela não vai soltar pedaços na boquinha do bebê se a gente fazer esses quadriculadinhos nela, que seria a gente fazer esse desenho. Vou mostrar aqui para vocês o tipo de desenho que a gente faz na manga. A gente passa a faca fazendo quadradinhos nela, como se fosse esses quadradinhos aqui. Então, é como se aqui fosse a manga, a gente passa a faca fazendo esses quadradinhos. Na hora que o bebê ele leva na boca, vai sair quadradinhos na boquinha dele, já bem partidinhos, bem pequenininho, quase um suco mesmo. Então, zero risco de engasgar. E a gente tem infinidade de alimentos aí que a gente fala que são seguros. Então, se você se escolher, né, pelo método BLW, você tem que ter isso em consciência de que não é só o bebê comer sozinho, você vai estar ali do lado dele, apoiando, passando confiança, ajudando, né, ele levar os alimentos na boquinha. E esses alimentos, eles precisam ser seguros e realmente adaptados, né, para o bebê, na fase que o bebê está. Ele precisa conseguir segurar esses alimentos também na mãozinha, precisa ter um corte seguro para que não vá pedaços muito grandes na boquinha dele. Já a alimentação tradicional, a introdução alimentar tradicional, ela é oferecida na colherzinha, né? Então, a mãe amassa os alimentos ali e oferece na boquinha do bebê com a colherzinha. E aí que chega um ponto importante, né? Abrir um parênteses aqui para falar que a gente não deve misturar a comidinha do bebê. Então, se você escolher esse método de introdução alimentar tradicional, é interessante que você amasse, mas que deixe separado os alimentos ali no pratinho
do bebê, para que ele se sinta mais animado em comer, porque se ele vê uma quantidade muito grande de comida, ele pode simplesmente se assustar, né, com essa quantidade de comida. Então você precisa deixar ali uma pouca quantidade de comida e separadinho no pratinho dele. Entenderam? E o que a gente precisa observar também? Muitas vezes a gente quer oferecer um determinado tipo de método na introdução alimentar para o bebê. Só que a verdade, mamães, é que na verdade mesmo, quem escolhe o método de introdução é o bebê. Como assim, Juliana? Por que? Não entendi. O bebê, muitas mães que eu acompanho, eu vejo que elas, às vezes, elas escolhem iniciar pelo método de introdução alimentar tradicional e o bebê ele simplesmente não aceita colher na boca, não aceita ninguém levar nada na boquinha dele, trava a boca e não aceita. Agora, se a gente já passa a oferecer os alimentos, né, em pedaços maiores para ele pegar na mãozinha, pedaços seguros, ele já tem mais interesse em pegar na mãozinha e levar na boquinha. Ou seja, esse é um bebê que a gente poderia às vezes forçar, seria uma introdução alimentar chata, né? Estressante para a mãe e que às vezes era só questão de mudar o método ali de alimentação. A mesma coisa também acontece ao contrário. Às vezes algumas mães querem, né, já começar com o método de BLW, fazendo com que o bebê ele toque nos alimentos para poder comer, leve na boquinha e o bebê simplesmente não consegue ainda tocar nesse alimento, tem um pouco de medo do alimento, ou ele tem dificuldade de segurar ou de pegar a textura molhada, né? Ele não está acostumado, então o bebê às vezes não aceita bem. Então a gente precisa oferecer na colherzinha para esses bebês e ir trabalhando, né, com as mãozinhas dele em horário fora do horário da refeição para que ele vá acostumando com a comidinha de umas outras, com brincadeiras, com alimentos, ele pegando a frutinha na mão sem ter que comer. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Deixar nesse vídeo aqui, que vocês percebam, né? O que vai ser melhor para o bebê de vocês. É importante vocês saberem que existem essas duas formas. A gente pode mesclar também um pouquinho de cada método, fazer um pouquinho dos dois e vendo o que dá mais certo. Mas é preciso que vocês estejam mesmo conscientes de que nem sempre vai ser do jeito que vocês esperam. Então é importante pensar que cada bebê é único. Às vezes um vai aceitar melhor um alimento, outro vai aceitar melhor de outro. E a gente, né, precisa adaptar mesmo esse jeito para que seja tranquila essa introdução alimentar. Tanto seja tranquilo para a mãe, que não seja um momento estressante ali, de angústia. Às vezes as mães me relatam muito que se sentem frustradas quando o bebê ele não come. E às vezes a mãe pensa que ele vai comer de primeira, ele vai comer uma grande quantidade, não é assim. Inicialmente o bebê ele come uma quantidade pequenininha, mas esse é um tema para o próximo vídeo. Então, meninas, foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui, né? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal para continuar recebendo, acompanhando tudo sobre introdução alimentar, que aqui eu falo passo por passo para ser mais fácil para vocês e para que vocês se sintam também seguras nesse momento tão gostoso aí com o bebê. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!